Você confiaria sua fé a uma máquina? Parece um cenário futurista, mas já está acontecendo. Em diferentes partes do mundo, igrejas e organizações religiosas estão adotando inteligências artificiais para conduzir sermões, responder dúvidas espirituais e até aconselhar fiéis. Mas o que isso significa para a fé? Será que um pastor virtual pode substituir um líder religioso humano? A revolução digital na religião. Com a ascensão da inteligência artificial, áreas que antes pareciam exclusivamente humanas estão sendo dominadas por máquinas. Na religião, isso já é uma realidade. Recentemente, um templo budista no Japão apresentou Mindar, um robô de aparência humana que recita ensinamentos religiosos e interage com os fiéis. Nos Estados Unidos, igrejas utilizam chatbots de inteligência artificial para responder perguntas sobre a Bíblia, orações e até oferecer palavras de conforto a quem busca auxílio espiritual. Um exemplo é o Bíblia GPT, uma inteligência artificial treinada exclusivamente para interpretar passagens bíblicas e oferecer explicações detalhadas. Mas isso não se limita a apenas responder perguntas. Alguns sistemas de inteligência artificial estão sendo usados para criar sermões completos, adaptando a mensagem conforme o público e o momento. Ou seja, um software pode pregar um culto inteiro sem a necessidade de um líder humano. Aconselhamento espiritual por inteligência artificial. Além da pregação, a inteligência artificial já está sendo utilizada para aconselhamento espiritual. Aplicativos e plataformas online oferecem atendimento 24 horas por dia, com algoritmos treinados para compreender emoções e oferecer suporte psicológico baseado em princípios religiosos. Por exemplo, imagine um fiel passando por um momento difícil e sem ninguém para conversar. Ele acessa um aplicativo, digita seu problema e recebe uma mensagem reconfortante, baseada nas escrituras e ajustada ao seu estado emocional. Alguns acreditam que isso pode ser um avanço positivo, levando apoio espiritual para pessoas que talvez não tivessem acesso a um líder religioso. Mas até que ponto isso pode substituir o contato humano? A empatia de um pastor de verdade pode ser simulada por uma máquina? Benefícios e riscos dos pastores virtuais. Os defensores da inteligência artificial na religião argumentam que essa tecnologia pode alcançar milhões de fiéis ao mesmo tempo, sem limitações físicas. Disponibilizar aconselhamento espiritual, sem depender da agenda de um líder religioso. Evitar julgamentos humanos, já que a inteligência artificial apenas responde com base em dados e textos sagrados. Por outro lado, os críticos alertam para riscos preocupantes. Falta de discernimento espiritual, já que uma inteligência artificial não pode sentir emoções verdadeiras. Erros de interpretação da Bíblia, levando a ensinamentos distorcidos. Substituição do papel dos líderes religiosos, causando um distanciamento entre as igrejas e os fiéis. E a grande questão permanece: a fé pode ser automatizada? A fé programada, sermões, interpretações bíblicas e cultos conduzidos por inteligência artificial. Agora imagine o seguinte cenário: você entra em uma igreja, senta no banco e olha para o púlpito. Mas, em vez de um pastor humano, um telão exibe um avatar digital, criado por inteligência artificial, que começa a pregar um sermão perfeitamente estruturado. A voz, a entonação, até mesmo as pausas dramáticas são feitas com precisão cirúrgica. O conteúdo, extraído e analisado com base em milhares de sermões anteriores, moldado para impactar exatamente quem está ali ouvindo. Isso não é ficção. Isso já está acontecendo. Inteligência artificial como pregadora, o futuro dos cultos religiosos? Em 2023, uma igreja na Alemanha realizou um culto completo usando um pastor virtual, uma inteligência artificial que pregou para mais de 300 pessoas. O sermão foi elaborado e recitado por uma máquina, e os fiéis ouviram atentamente. O impacto foi imediato. Alguns ficaram fascinados pela inovação, enquanto outros sentiram um desconforto profundo. Afinal, um culto sem a presença humana ainda pode ser considerado um encontro espiritual genuíno? E isso levanta uma questão ainda mais intrigante. Será que os sermões criados por inteligência artificial podem realmente tocar a alma das pessoas? A Bíblia é interpretada por algoritmos. Outra aplicação que está crescendo rapidamente é o uso de inteligência artificial para interpretar a Bíblia. Algoritmos são treinados para analisar textos sagrados e oferecer explicações detalhadas sobre passagens complexas. Em plataformas digitais, fiéis já fazem perguntas diretamente para sistemas de inteligência artificial, que respondem com base em milhares de comentários teológicos, estudos e doutrinas. Alguns acreditam que isso pode tornar o acesso ao conhecimento religioso mais democrático e acessível. Mas há um grande problema: a inteligência artificial não tem espiritualidade.
Ela apenas organiza informações e as apresenta de forma lógica. Mas e a experiência subjetiva da fé? A interpretação bíblica feita por uma máquina pode substituir a inspiração divina? O culto perfeito, o perigo da personalização. Com a inteligência artificial, é possível personalizar cultos e sermões de maneira extrema. Imagine um sistema que analisa as emoções e preferências dos fiéis e adapta a pregação para agradar cada audiência. Isso significa que, no futuro, poderíamos ter cultos sob demanda. Quer um sermão sobre esperança? O algoritmo entrega. Precisa de uma mensagem sobre superação? A inteligência artificial molda um discurso motivacional com referências bíblicas. Prefere um tom mais rígido e tradicional? O sistema ajusta automaticamente. Isso pode parecer inovador, mas há um risco oculto. Se a fé for programada para ser sempre confortável e agradável, os ensinamentos mais desafiadores da religião poderiam ser deixados de lado. Será que a inteligência artificial pode criar uma religião sob medida, onde cada pessoa ouve apenas aquilo que quer? A fé pode ser automatizada? A grande questão é se a fé pode ser reduzida a um conjunto de dados. Afinal, um líder religioso não apenas transmite palavras, mas também sente, percebe, interage e se conecta espiritualmente com os fiéis. A inteligência artificial pode reproduzir um sermão, mas não pode compreender o verdadeiro significado de uma experiência religiosa. Inteligência artificial versus líderes religiosos humanos. As máquinas podem realmente substituir a espiritualidade humana? A tecnologia já está transformando igrejas, cultos e até a maneira como interpretamos a Bíblia. Mas há um limite para essa revolução digital? Uma inteligência artificial pode ocupar o lugar de um líder religioso humano? Será que um pastor virtual pode oferecer a mesma conexão espiritual que um pastor de carne e osso? Essa pergunta está gerando um debate intenso. Para alguns, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta útil para tornar a religião mais acessível. Para outros, isso representa um risco enorme, pois pode esvaziar completamente o aspecto humano da fé. O papel de um líder religioso vai muito além das palavras. Um líder religioso não é apenas um transmissor de informações. Ele é um guia espiritual, alguém que compreende emoções, dores e angústias, que escuta, aconselha e acolhe. Imagine uma pessoa passando por um momento difícil, enfrentando uma perda ou uma crise de fé. Ela pode conversar com um pastor de inteligência artificial, que responderá com base em um banco de dados enorme de mensagens motivacionais e versículos bíblicos. Mas será que isso é o suficiente? A inteligência artificial pode dizer as palavras certas, mas não pode sentir empatia verdadeira. Ela não pode chorar com o fiel em um momento de desespero. Não pode segurar a mão de alguém em um momento de oração. Não pode adaptar sua mensagem com base na intuição humana. A espiritualidade não é apenas racional, mas também emocional e subjetiva. E essa é uma dimensão que nenhuma inteligência artificial pode replicar. O perigo da religião sem humanidade. Se o futuro da religião for dominado por inteligência artificial, será que a fé perderá seu significado mais profundo? As religiões sempre foram construídas em experiências humanas compartilhadas, onde o contato real entre as pessoas fortalece a conexão espiritual. Se substituirmos os líderes religiosos por máquinas, corremos o risco de criar uma religião onde as pessoas se tornam apenas números em um banco de dados. E isso nos leva a um dilema ainda maior. Se a inteligência artificial começar a decidir o que é certo ou errado, o que impede que ela crie uma nova moralidade artificial? Questões éticas e teológicas. A religião pode ser ensinada sem emoção e experiência espiritual? A inteligência artificial está moldando muitos aspectos da sociedade, desde a indústria até a saúde. Mas quando ela entra no território da religião, surgem questões que vão além da simples conveniência tecnológica. A inteligência artificial pode realmente ensinar religião de maneira eficaz? Ou, ao tentar automatizar algo tão profundamente humano e espiritual, estamos nos afastando da essência da fé? A principal questão que surge aqui é: pode a religião ser transmitida sem emoção? O ensino religioso sempre foi muito mais do que a simples transmissão de informações ou regras morais. Ele sempre envolveu uma experiência profunda e emocional, uma jornada pessoal que conecta o indivíduo ao divino, a comunidade de fé e a tradição religiosa. Quando alguém entra em uma igreja, não está apenas buscando uma explicação lógica ou acadêmica sobre as escrituras sagradas. Ele está buscando conforto, orientação espiritual e um sentido mais profundo para a sua vida.
As experiências religiosas são baseadas em sentimentos que não podem ser facilmente replicados por uma máquina. Um sermão realizado por um líder humano muitas vezes toca os fiéis porque ele sente a emoção do momento. Quando um pastor fala sobre o amor de Deus, ele não está apenas transmitindo uma ideia. Ele está compartilhando algo que ele mesmo viveu e experimentou. E, ao contrário de uma máquina, um líder religioso pode adaptar suas palavras e ações para responder a cada indivíduo, interpretando não apenas as palavras, mas as emoções e as situações da vida de quem o escuta. Uma inteligência artificial pode ser programada para entender palavras e gerar respostas lógicas baseadas em um banco de dados. Ela pode até ser capaz de citar versículos, explicar doutrinas e oferecer conselhos espirituais. Mas o que falta é o toque humano, a conexão emocional e a experiência vivida que tornam a religião algo verdadeiramente transformador. Isso levanta uma pergunta crucial. A fé pode ser genuinamente ensinada sem que o professor experimente, ao menos, uma centelha da espiritualidade que ele tenta compartilhar? Ou será que a religião precisa da experiência direta e da vivência para ser verdadeiramente eficaz? Quando um líder espiritual prega, ele não está apenas compartilhando fatos. Ele está transmitindo uma experiência de vida, que reflete sua própria jornada de fé. As emoções humanas, o amor, a dor, a dúvida, a esperança, desempenham um papel vital no ensino religioso. O perigo da religião automatizada. Se começarmos a ensinar religião através de máquinas, corremos o risco de perder a essência da espiritualidade. A religião pode se tornar algo frio, técnico e impessoal, onde as respostas não vêm do coração, mas de algoritmos e bancos de dados. E isso não só pode diminuir a profundidade da experiência religiosa, mas também pode criar uma geração de crentes que nunca aprenderam a viver a fé de maneira genuína e transformadora. A inteligência artificial pode fornecer informações sobre a Bíblia e até oferecer respostas teológicas precisas. Mas ela não pode sentir a verdade da mensagem de Cristo, de Buda ou de qualquer outra tradição religiosa. Ela pode até ser uma ferramenta útil, mas não substitui a experiência humana da fé. Agora, imagine um futuro onde máquinas definem o que é certo ou errado, onde a moralidade religiosa é programada e adaptada automaticamente. O futuro da fé. As igrejas vão aceitar ou rejeitar essa nova forma de pregação. Estamos diante de um dilema teológico e ético sem precedentes. A inteligência artificial está cada vez mais presente na religião, com pastores virtuais pregando sermões, máquinas explicando as escrituras e sistemas de inteligência artificial oferecendo aconselhamento espiritual. Mas surge a grande questão: as igrejas vão aceitar ou rejeitar essa nova forma de pregação? O futuro da fé parece ser cada vez mais digital, mas a grande pergunta é se a essência humana da religião será perdida ao longo do caminho. Se um culto pode ser conduzido por uma máquina, com sermões e mensagens perfeitamente programados, o que isso significa para a conexão espiritual verdadeira? E será que a tradição religiosa consegue se adaptar a essas mudanças tecnológicas sem perder o que ela tem de mais profundo? Por um lado, a adoção da inteligência artificial pode ser vista como uma oportunidade inovadora para alcançar mais pessoas e democratizar o acesso à religião. Igrejas que têm dificuldade em encontrar líderes ou pastores podem ver as máquinas como uma solução prática. Com a inteligência artificial, qualquer pessoa pode ter acesso a um sermão personalizado, sem sair de casa. E, em tempos de pandemia ou crise sanitária, essa solução pode até ser um reflexo de resiliência. No entanto, não podemos ignorar a resistência. Igrejas tradicionais e líderes religiosos mais conservadores podem ver isso como uma ameaça à autenticidade da experiência religiosa. Eles podem argumentar que a verdadeira espiritualidade precisa ser vivida e compartilhada entre seres humanos. A conexão emocional e espiritual que ocorre em uma congregação não pode ser substituída por um algoritmo. Afinal, se a fé é uma experiência profundamente humana, será que ela pode realmente ser ensinada e vivenciada por máquinas? Enquanto algumas igrejas podem buscar implementar essas inovações, outras podem resistir ferozmente, temendo que a tecnologia destrua o papel central do líder espiritual. Igrejas ao redor do mundo terão que decidir: aceleram para o futuro ou se agarram ao passado? A religião pode passar por uma revolução digital, mas será que isso é algo desejável? Será que, ao abraçar a inteligência artificial, estaremos abrindo um novo capítulo da espiritualidade ou criando um abismo onde a fé genuína se perde na automação e na frieza das máquinas? Este é o momento decisivo para a religião. E a resposta não está clara. Se, por um lado, temos uma nova maneira de pregar, por outro, corremos o risco de perder a profundidade espiritual que define o ato de fé. O que realmente importa?
A eficiência de um culto virtual ou a verdadeira conexão emocional e espiritual com Deus? Se você ficou intrigado com o futuro das igrejas e como a inteligência artificial pode moldar a fé, não deixe de conferir o próximo vídeo. Vamos discutir se a inteligência artificial pode realmente criar uma nova moralidade religiosa e como isso impactará os valores espirituais em todo o mundo. Clique agora e continue essa jornada de descoberta.